Olá pessoal, Dr. Renato por aqui. Vamos dar seguimento ao tema da cronobiologia. Vamos lembrar do último episódio que a cronobiologia refere-se ao processo pelo qual os organismos cronometram seu comportamento e fisiologia para que tudo se comporte ritmicamente. É o tempo biológico, é o ritmo biológico. Na verdade, são os ritmos da vida, como o de acordar, o de alimentar-se, o de processar a digestão e entre outras funções fisiológicas do corpo, na qual nós vamos ver que a ruptura das mesmas poderá gerar doenças. Ele pode ser entendido como uma adaptação de um organismo vivo aos ritmos relacionados com o Sol e a Lua, ou seja, com a rotação da Terra. Já em 1729, Jean-Jacques Dortot de Mayrand havia percebido que as folhas da planta mimosa apresentavam um sistema circadiano. Esse foi o primeiro passo na identificação do ciclo circadiano. Em 1751, Carolus Linnaeus propôs o conceito do Horologium Florae, o relógio de flores, em sua obra Filosofia Botânica. Gente, esse foi o indivíduo que criou um relógio com flores. Já em 1960, os conceitos mudaram bastante e a cronobiologia foi incorporada pela biologia, psicologia, neurologia, endocrinologia e genética. E aí foi cunhado o termo ciclo circadiano, que do latim significa circa, aproximadamente, e diem, dia, ou seja, quase um dia. Ele é influenciado pela luz, pela temperatura, movimento das marés, ventos, dia e noite. O ciclo circadiano, então, poderia ser resumido da seguinte maneira: são mudanças físicas e comportamentais que seguem um ritmo de cerca de 24 horas. Essas mudanças persistem na escuridão e podem ser ajustadas pela luz. São ajustadas também pela ingestão de alimentos, perda e retenção de calor, que fazem parte da regulação de energia e atividade comportamental do corpo. Então, dentro dos tipos de ritmos no interior das 24 horas, nós podemos ter animais cujo ciclo é diurno, ou seja, eles são ativos durante o dia. Temos os animais noturnos, que são mais ativos à noite, exemplo, os gatos. E temos o crepuscular, que são ativos aqueles no amanhecer e no anoitecer, por exemplo, o veado de cauda branca. Outros termos de interesse que a gente pode discutir aqui, que serão muito úteis no futuro, são os ritmos infradianos, que duram mais de 24 horas, como aquele da reprodução anual ou os ciclos de migração de alguns animais. Temos os ritmos das marés, que nada mais tem a ver com a maré alta e a maré baixa, os ritmos lunares, que seguem o mês lunar, que é importantíssimo para a vida marinha, e temos os ritmos ultradianos, que tem menos de 24 horas, como por exemplo o do ciclo nasal ou o do ciclo do sono REM. Dentro de cada ciclo, alguns termos são muito importantes. Vamos lá. Acrófase é o período de tempo que um determinado processo pode ser mais ativo nesse ciclo. Eis aqui a acrófase. A batefase é o contrário, é o período de tempo que um determinado processo é menos ativo. Eis aqui a batefase. Outros termos interessantes é o conceito do mesor, que é o ponto mediano dessas duas fases. Nós temos também a amplitude, né? E também o período, que é a duração desse ciclo. Resumidamente, gente, o ciclo circadiano envolve cada órgão e sistema do nosso corpo, e isso poderá gerar doenças. E esta compreensão poderá nos ajudar a melhorar a sua saúde. Então, eu espero vocês no próximo programa, porque nós vamos falar um pouco mais em detalhes, cada vez mais profundamente sobre o tema. Se você gostou, deixe seu like para que a gente possa continuar com o programa e deixe também seus comentários, ative os sininhos de notificação, assim você ficará sabendo do próximo programa lançado. Um abraço e até lá.